Seguindo agora na nossa programação, o nosso primeiro painel do dia, a gente vai falar sobre articulação e desburocratização, construindo pontes entre ciência, indústria e governo, como conduzir barreiras para a inovação de base científica. Para mediar o painel, gostaria de mais uma vez chamar no palco a Ana Calçado. Ana, seja muito bem-vinda mais uma vez ao palco. E como painelistas, também gostaria de chamar César Bonini, líder de propriedade intelectual, assuntos regulatórios e gestão da inovação na Suzano, Rafael Fácio, procurador do Estado de São Paulo na Procuradoria-Geral do Estado, Thaís Macieira, analista de projetos na FINEP, e Paula Gomes, CEO e cofundadora da startup Epistemic. Uma salva de palmas. Bom, vamos lá. Fiquem à vontade, gente. Tem aguinha aí. Acho que só pede a Thaís para repor a água da Thaís, se precisar. Bem, gente, primeiro, dar os parabéns para o Paulo, né? A história da Typical é sensacional, dá um orgulho danado de ver, e aí a gente vê que existem casos muito fantásticos. Pena que dá uma sensaçãozinha assim de que são heróis, né? Até a pergunta do... Eu não lembro o nome, mas que fez a primeira pergunta para o Paulo, a história. De novo, a história do herói. A gente está cansado de ver a história do herói, né? A gente está precisando de mais apoio e mais histórias como essas, em volume, né? É isso. E sensacional, tanto de pergunta técnica, né? Ainda bem que eu tenho mestrado em bioquímica de alimentos, eu entendi tudo. Você entendeu? É isso, mas a maioria aqui entendeu, né, gente? Porque tem mais nerd nessa sala do que, né? Então, eu tenho certeza que muita gente entendeu. Bem, então, o objetivo aqui, vocês estão vendo que a gente está com convidados bem diversos, né, do ecossistema de inovação. E o objetivo é a gente falar das barreiras, né, que levam aí a gente a ter tantos heróis, infelizmente. Com muito orgulho, mas infelizmente, mas das barreiras e das pontes que a gente precisa construir nesse ecossistema, certo? Então, deixa eu apresentar aqui, já tem o nome deles, Jéssica já falou, mas apresentar um pouquinho mais. A gente está aqui com César Bonini, que há mais de 10 anos é head de propriedade intelectual, assuntos regulatórios, gestão da inovação e cooperação tecnológica na Suzano. A Paula Gomes, que é fundadora e CEO da Epistemic, startup de base científica voltada à melhoria da qualidade de vida das pessoas com epilepsia. O Rafael Fácio, que é procurador do Estado de São Paulo e atua como responsável pelas áreas de propriedade intelectual, ciência, tecnologia e inovação. E a Thaís Macieira, que é especialista em inovação, lidera na FINEP iniciativas de apoio a startups de Iptex, programas de inovação aberta e a comunidade de startups da FINEP. Então, gente, estão aqui com, enfim, todas as perspectivas, né, quase, pelo menos talvez as mais importantes aí do ecossistema. E, para a gente aquecer, começar passando rapidamente por todos, do ponto de vista da perspectiva de vocês, né, governo aqui, cada um, governo fomento, governo regulatório, startup, grande empresa, no dia a dia de vocês, quais são, assim, até no máximo 3, e citando mesmo, quais são as barreiras que vocês têm lidado, principalmente, para fazer a inovação de Iptec acontecer? Alô, pronto. Eu vou até retomar o que o meu xará falou uns 5 minutos atrás, que o investimento no Brasil, ele até hoje, mas quando a gente começou lá atrás, muito mais, é investimento
privado, eu estou falando, é investimento para resultados de curto prazo. Então, é para uma startup que nasceu hoje com uma ideia, consegue implementar em 6 meses e já está vendendo. A Deep Tech não é assim. Então, é muito mais difícil conseguir investimento privado para uma Deep Tech. E eu posso dizer de experiência própria que o fomento ajudou a gente a passar por essas barreiras, que são grandes. Boa tarde, pessoal. Ana, obrigado pelo convite. Diogo, é um prazer, uma satisfação estar aqui. Como você falou, um bando de nerd, né? Uma delícia estar aqui. Poxa, você falou 3 só, né? 3 só. São muitos desafios que a gente tem. Talvez para a grande empresa, o primeiro desafio é criar um ambiente de colaboração. E criar um ambiente que não tenha desconfiança, né? Porque, normalmente, até o Paulo estava falando, na questão de propriedade intelectual, isso daí é um grande paradigma que existe, né? Então, criar esse ambiente de colaboração, e eu vejo o seguinte, né? É triste a gente ouvir que o Brasil vai cair num ranking de inovação, porque a gente está lutando tanto, vocês, a gente, o poder público, lutando tanto para que o Brasil saia desse ponto. Mas, se a gente olhar aqui, na Grande São Paulo, tem tanto equipamento, se a gente olhar e somar a quantidade de equipamento que existe nas universidades, nos parques e tal, só que parece que cada um quer o seu, cada um quer mais, cada um quer comprar. E na grande empresa também é assim, né? A gente tem vários centros de P&D, nós temos hoje 7, 5 no Brasil, 2 fora do Brasil, e a discussão de orçamento também é difícil lá, né? Porque não existe muito esse ambiente de como a gente colabora. O segundo ponto é o ambiente regulatório, né? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, esse é um grande desafio. O Paulo estava falando, a gente também mexe um pouco com a Anvisa, a gente sabe da morosidade, da rigidez que precisa. Então, esse é o ponto positivo, a gente tem que elogiar quando sai um produto, a gente tem a certeza que ele passou por um crivo de segurança absurdo, mas ele é moroso, mas é muito lento, né? E o terceiro, eu acho que a gente conseguir usar de forma efetiva o fomento que tem. Existe recurso, mas talvez o controle, a gente fala, por exemplo, no nosso caso, a lei do bem, é algo fabuloso, fabuloso. Só que não é fácil você controlar isso daí. Não é fácil você gerenciar isso daí. Você precisa ter toda uma estrutura para comprovar que aquele gasto foi feito em inovação, em P&D, ou seja, você consegue acessar, mas você tem um custo para controlar, e talvez facilitar essa forma seja algo também que a gente precisa discutir de uma forma mais estruturada. Vou pegar carona aqui nessa fala do César, mas não antes, Ana, sem cumprimentar você, agradecer aos organizadores pelo convite. Eu acho que é sempre uma alegria a gente poder ter esses momentos de diálogo, de discussão. E para os meus 3 pontos, né, concordando, né, com a Paula e com o César, eu acho que a gente está num país que, bem ou mal, é a 19ª, a 10ª economia do mundo, tem aí muitos aspectos positivos em termos macro para a gente conseguir pensar em inovação, só que ainda falta muita coisa que, de alguma forma, faz com que a gente tenha essa dificuldade de traduzir lá a ciência da academia, mas também o que a gente tem das ICTs na administração, para traduzir esse conhecimento, levar esse conhecimento para o mercado. Se, quando a gente fala numa startup não Deep Tech, esse investimento privado é bem mais fácil, se a gente fala com o Deep Tech, a gente tem que pensar também no papel que o Estado vai ter. A própria Paula já falou da importância do fomento, vou deixar esse ponto aqui para a FINEP poder falar. Mas, assim, eu acho que a gente ainda tem alguns obstáculos, eu vou colocar 3 para a gente não repetir. Primeiro, ainda falta muito desconhecimento sobre o que está permitido e o que não está na lei de inovação. E não só na lei de inovação, mas vamos falar do marco legal, já que o César tocou na lei do bem, mas também tem lei de informática, tem um monte de política de fomento, e que ainda tem muito desconhecimento sobre o que está de fato permitido e o que não está. Então, esse é um ponto que a gente ainda tem uma ação de evangelização, de catequese muito grande a fazer. Ainda é difícil, a legislação não é fácil, ela é construída sempre numa lógica, dentro do juridiquês, de ser uma exceção a uma regra geral, seja em compra, seja em fomento, seja em pesquisa, mesmo P&D,
E a gente sempre luta em saber quando que a gente vai aplicar a regra geral, inclusive a regra geral do controle, e onde a gente está dentro de um campo que é excepcionado, que a lei de inovação consegue um controle mais simples. Que no que o César colocou aqui para a gente, né, o Marco Legal fala, simplificação de procedimentos e controle de resultados. Duas coisas que, nesse momento, estão só escritas na lei, mas que acho que ainda não estão ultrapassando isso para a prática. FINEP tem casos muito legais de colocar isso para o TCU decidir. CNPq também teve recentemente uma regra nova de prestação de contas que, de alguma forma, fazem com que a gente traga um pouco mais de esperança em relação a esse ponto. Segundo, insegurança jurídica, que é filha do desconhecimento. O gestor público, ainda quando sabe, tem receio de se envolver em atividades de parceria. E não só em contratação pública, mesmo em parceria de P&D, porque tem um risco, e sempre a gente fala em risco quando a gente está falando em inovação, quando a gente fala em mercado de startup, de não dar certo. Esse risco é próprio do processo inovativo. Lidar e criar mecanismos jurídicos para que a gente consiga lidar com esse risco de forma responsável e adulta, a gente já fez no nosso país. A gente tem venture capital incipiente, mas tem. A gente tem uma estrutura de fomento, desde os fundos setoriais, lá de 99, que, de alguma forma, tenta fazer o que a Paula precisa para a startup dela. Oferecer um capital paciente, de longo prazo, e que seja, de alguma forma, tolerante ao risco do insucesso que vem do processo inovativo. O Brasil construiu isso com o fundo setorial, que é a mesma lógica dos Framework Projects da União Europeia, do Horizon 2020, do Horizon Europe, mas eu acho que a gente ainda tem muito a avançar, e o César falou um pouco do controle, mas não só na frente do controle, acho que o gestor público ainda é resistente em se envolver em atividade de carceria, mesmo às vezes quando não é um problema jurídico, ou mesmo quando o jurídico está bem equacionado. E, para terminar, eu acho que assim, um ponto que eu tenho falado muito, além do desconhecimento e além da insegurança, ainda falta conversar. Falta muita conversa. Eu tenho falado muito disso. A gente, dentro do público, fala pouco. Mas colocar público e privado para conversar, falta mais conversa ainda. A gente tem alguma coisa, parece que na nossa administração pública, que tem um viés muito antigo, muito autoritário, de uma certa resistência de pensar na conversa de público e privado, que na inovação é core. A gente não consegue fazer inovação se a gente não conseguir colocar público e privado para conversar. Existem caminhos institucionais para fazer essa conversa ser feita. Só que a gente, de alguma forma, ainda falha por não utilizar esses mecanismos de uma forma mais sistêmica no nosso país. Você mencionou da frase lá do meu livro, né, que é o do Gunnar Myrdal, né? Era um economista sueco que, lá na década de 50, 60, ele fez uma previsão dizendo que os países asiáticos, pensando em vantagens comparativas lá do Adam Smith, estariam fadados a vender arroz, a exportar arroz. E aí ficou um lembrete, porque você, em economia, você fazer tipo de previsão, esse tipo de previsão é um risco enorme de dar errado, né? E tanto que toda a discussão que a gente tem de política de inovação, de ciência e tecnologia, veio muito a partir da evolução do Japão, justamente depois dessa década de 50, 70, que cresceu de uma forma tão espetacular com base em conhecimento, que fez com que o OCDE falasse, puxa, precisamos fazer uma forma da gente conseguir comparar o desempenho dos países em ciência e tecnologia. E assim nasceu o Manual de Oslo, o Manual de Frascati, todo o sistema que a gente tem e que a gente usa para comparar. Se a gente não tiver formas de fazer essa conversa acontecer, a gente não consegue fazer essa virada de conhecimento no país. Nossa, concordo totalmente. Então, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui representando a FINEP. Meu colega Eric Meira, que também está por ali, também, que às vezes o pessoal que também quer conversar com alguém da FINEP, né? Então, estamos nós dois hoje aqui representando. Não sei se tem mais algum colega da FINEP São Paulo, mas acho que não. Então, começar, eu acho legal você trouxe esse ponto, né? E me lembrou o tema da cultura mesmo, né? Essa cultura de fazer coisa nova, trazer novos instrumentos, né? E tem um pouco isso até às vezes no dia a dia, quer dizer, você quer fazer um edital diferente, você quer trazer uma outra coisa e já começa já no jurídico, né? Com certeza tem alguns advogados aqui. Não, mas isso não pode. Mas espera aí, não pode por quê? Aí você tem que convencer, enfim, é uma coisa complicada, né? E eu acho que nos instrumentos que a gente faz, que estou tentando tentar ter o olhar mais da FINEP, porque acho que cada um trouxe uma visão bem bacana aí dos seus universos, né? Então, olhando aqui para o fomento, né? A gente não tem muito olhar de jornada, eu acho, quando a gente cria os nossos instrumentos, né? Então, o projeto que você vai mandar, mas espera aí, essa Deep Tech, ela tem uma longa caminhada.
E muitas vezes ela vai ser até, às vezes, o mesmo projeto, ou às vezes ela vai pivotar, né? Aconteceu com vocês, tem 2 Deep Techs, e às vezes a gente fica, não, é esse projeto aqui que vai fazer tantos anos. E às vezes até, pô, mas esse edital aqui não cabe muito bem, eu vou lá dar uma mudadinha ali para poder caber naquele edital, porque eu preciso sobreviver, e eu preciso entender isso. Eu acho que o pessoal da FAPESP entendeu isso muito bem. Eu acho que falta isso para outros status, lá com o PIP, porque eles têm lá as fases. Só que eu sei que eles têm algumas questões, que é que nem todos os recursos podem ser utilizados para tudo, só tem uma série de limitações. E eu acho que a gente precisa ter essa compreensão da jornada. Então, eu diria assim, é uma barreira, né? Criar novos produtos e fazer isso de uma forma mais inovadora. E pensando também, como você falou, nessa construção de pontes, porque a gente já tem muita coisa acontecendo, mas a gente não fala com os outros órgãos, né? Então, até a história do protocolo de intenções, né? Eu vou deixar para a parte de melhores práticas, acho que você vai falar um pouquinho, a gente comenta depois, mas eu acho que sim, a gente precisa se falar. Continuidade, eu acho que é uma segunda questão, né? A mesma FINEP, às vezes a gente fica aí sem recursos, ou, enfim, demora, enfim, é complexo isso. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a Deep Tech precisa de continuidade, você precisa ter previsibilidade, eu vou ter aquele edital de novo, de novo, de novo. Se ele entender minha jornada, melhor ainda, né? Que eu não vou ser um projeto, depois outro, depois eu vou refinando aquilo, né? E aí tem regulação, tem uma série de coisas no meio. E uma última coisa que eu acho que a gente tem que falar também é essa questão do tempo, né? Enfim, tem uma... Eu vou botar aspas aqui, burocracia, porque, ao mesmo tempo, claro, você tem que ter algumas regras, você tem que seguir coisas, né? São recurso da população, enfim, então você tem que ter ali. Mas talvez tenha uma forma de a gente fazer isso de uma forma mais rápida, mais célere, né? Pô, cara, às vezes eu vou fazer um acordo de cooperação, o tempo que eu sei que eu vou levar para fazer um acordo de cooperação, para contratar a startup que está precisando daquilo para ontem, ou para liberar aquele recurso, enfim. Então, eu acho que a gente precisa, sim, vencer essa barreira, né, da cultura, criar melhores pontes e pensar de uma forma mais ágil, né, e que se permita errar, que você tenha menos medo, né, para a gente poder realmente construir produtos, né, instrumentos mais enfim, adequados e também que respondam mais rápido, vamos dizer assim, né? Bacana. Então, a gente tem, né, de qualquer ponto que a gente olhar, a visão... o caminho é cheio de buraco, né? Mas estamos aqui também para falar do que dá para fazer de ponte. Thaís citou a questão da cadeia de investimento, né? De entender o investimento em Deep Tech não como... Uma Deep Tech não vai ter um investimento, né, a vida inteira. Ela precisa ver como a cadeia e esses investimentos eles conversam, eles precisam ter uma lógica e é preciso enxergar isso como uma cadeia desde o início. A gente não vai entrar muito nisso, porque tem um painel mais tarde que vai provavelmente explorar esse ponto, mas é um ponto que eu queria dizer que não será esquecido, porque é bem importante. Bem, agora vamos entrar um pouquinho, até explorando pontes nesses gaps. César, você falou de alguns desafios, né, que você vê como empresa. Essa questão da relação, problema na relação universidade-empresa, isso é tão batido quanto insegurança jurídica, que você fez muito bem explorando mais a fundo no seu livro. Mas a gente ouve tanto falar, por fim, a gente já não sabe mais o quanto a gente não está colocando isso no pacote de problema da relação universidade-empresa. Mas, assim, o que eu vejo aí falando em empresa, mas pensando talvez nas grandes empresas, indústrias, acaba que varia muito, estou generalizando, tá? Você está nessa área há muito tempo, provavelmente com trabalho constante, mas a gente vê as empresas assim, vezes estão lançando os programas de inovação, aí vezes recuam e fecham os programas de inovação e tudo mais. É muito da questão do curto prazo, né, que acontece e tudo mais. Então, nesse momento, a gente está, momento econômico, né, taxa de juros alta, né, que leva à visão de curto prazo. Ao mesmo tempo, tem muita grana rolando, né? A gente estava vendo, ano passado, no final do ano, a Suzano recebeu né, financiamento do BNDES de mais de 150 milhões. Ou seja, dinheiro tem. Enfim, nesse contexto todo, falando da sua história, do que você tem vivido, talvez até trazendo um exemplo para ilustrar para a gente,
tem um espaço real para fazer essa inovação com a universidade, com a Deep Tech, com quem tem lá tá do lado de fora, né, que não é o P&D da empresa? Ana, parece que você está na empresa, né? Você está lá dentro? Não, claro que tem, claro que tem. Eu vou contar só rapidamente um pouquinho da nossa história, da história da nossa indústria de base florestal, e até só fazer uma correção. Commodity é boa, viu, Paulo? Não sei onde é que ele está aí, mas commodity é boa. No nosso caso, a floresta aqui no Brasil, na década de 80, produzia 20 toneladas, 20 metros cúbicos de madeira por hectare ano. Nós estamos hoje numa média de quase 50. Ou seja, dá para você investir em commodity, em produtividade, e precisa, né? Isso daí é o que sustenta muito. E grande parte, eu acho que dessa evolução, que só foi com ciência, foi na colaboração com universidade e empresa. Lá no passado, o Brasil, talvez os cabelos brancos talvez lembrem um pouquinho aí, o Brasil definiu uma linha estratégica dela, que era a base florestal poderia ser um diferencial para o Brasil. E isso nós estamos falando lá de novo, da década de 70, 80, tinha isenção fiscal, e um monte de gente, um monte de empresa começou a investir em floresta. E por causa desse investimento, foram criados alguns centros de pesquisa dentro de universidades. Um deles fica até hoje sediado em Piracicaba por causa da Exalc, e outro fica em Viçosa, ancorado na Universidade Federal de Viçosa. A partir dali, saíram grande parte dos que são hoje executivos nas empresas, muito dos pesquisadores nas empresas, e, lógico, que isso daí fez essa conexão muito próxima. Olhando floresta, olhando indústria, não teve um investimento tão direto e tão próprio como isso, né? Na década de 2000, mais ou menos, o Estado de São Paulo liderou um projeto Genoma. O eucalipto foi uma das espécies que teve o genoma sequenciado, e foi um outro boom. Foi uma iniciativa fantástica que a FAPESP puxou, de criar redes de sequenciamento, e foram várias, foi a xilela, foi o câncer, foi o boi, foi o eucalipto, foram vários genomas que foram sequenciados, e foi uma forma de trazer a iniciativa privada, estruturada e com dinheiro, junto com a pesquisa. Mas acabou isso daí, acho que, assim, ultimamente, a gente não vê muito isso. E aí fica esse efeito sanfona que você falou, Ana. Tem momentos que as empresas estão num boom de lançar chamadas, de fazer os seus pseudo-editais, de fazer conexão, vêm as iniciativas, vêm as ideias. Deep Tech, vocês, melhor que a gente sabe, precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de recurso. Não é um negócio que acontece assim, não é um software que, à noite, o gênio vai lá e consegue entregar uma solução. Precisa de muito trabalho, precisa de muito tempo de bancada. Então, assim, às vezes, o empreendedor desanima, e a gente percebe isso daí, e, às vezes, lógico, a grande empresa meio que perde a paciência. Então, assim, precisa de um esforço junto, precisa de uma área ser a proprietária disso, estar junto com essas startups, com essas iniciativas, para não deixar essa energia baixar. Mas eu acho que, assim, é normal, em momentos, lógico, em momentos de pressão econômica, aí você faz contingenciamento, como tem o contingenciamento que a gente vê do poder público, também existe isso daí nas empresas, né? Momentos de austeridade, que você tem que segurar muitos gastos, e aí, lógico, quem é o primeiro afetado são os recursos que você está alocando fora. Mas, assim, a Suzano tem, e acho que grandes empresas, estou falando da Suzano, mas grandes empresas de sucesso, elas entendem que elas sozinhas não conseguem inovar, elas não têm capacidade, elas podem ter o melhor centro de pesquisa, podem ter melhores recursos humanos, mas sozinhas elas não conseguem inovar se não tiver uma boa colaboração. A universidade é fonte dessa colaboração, e as ideias que nascem na universidade, que ficam mais próximas de se realizar, que estão nas startups, aí é a solução. Você, com certeza, tem parcerias que dão certo e que
vivem aí, né, e passam os tempos turbulentos da Suzano, tanto é que a Suzano tem inovado. Tem algum caso mais recente que você possa contar para a gente? Como que, de uma tecnologia que foi uma parceria que deu um resultado bacana e que conseguiu superar essas barreiras? Tem sim. Eu posso trazer um exemplo do Brasil. Nós estamos, hoje, o papel está sendo assim, nós estamos criando, ou estamos precisando criar uma solução global, né? E eu gostei muito do mote que está na sacola, uma solução global que é a gente fazer uma luta contra o plástico de uso único, né? O plástico é um excelente material. A gente não pode criticar porque em quase tudo tem plástico. Agora, o plástico de uso único, copinho plástico, canudo, sacolinhas plásticas, isso daí a gente sabe que não é a melhor solução para embalagem. E o papel pode ser a melhor solução de embalagem. Nós, junto com o primo irmão do Sebrae, que é o Senai, nós lançamos uma missão industrial. Foi junto com o lançamento do braço de Venture Capital da Suzano, foi em agosto de 2023. Um dos pilares da nossa chamada e da Suzano Ventures é embalagens sustentáveis, é um dos pilares que tem. E tem uma iniciativa de uma startup de São Carlos, que nasceu na Federal, e ela agora já está entrando numa fase que ela já está, inclusive, recebendo um aporte financeiro desse braço da Suzano, que é uma solução de uma barreira sustentável, que é o grande desafio, né? Colocar barreira, o alumínio é barreira no Tetra Pak, né? É papel com alumínio. O problema é a gente colocar uma barreira sustentável. E eles conseguiram, com muito trabalho, com recursos que eu acho que são limitados, foi uma solução fantástica. Passamos um desafio, porque o contrato que nós prevíamos ser assinado em 3 meses, nós demoramos quase 8 meses para assinar. Então, tem o lado ruim, né? Tem o lado muito ruim. E grande parte foi problema nosso. Foi problema interno que os advogados nossos não entendiam que ali era um modelo que precisava sair rápido. A gente ia perder a oportunidade por causa de papel. E eu costumo falar com o meu time, eu falei assim, não existe um negócio que seja tão inviável que a gente vai usar um papel para criar barreira, né, para criar essas dificuldades. O papel tem que solucionar, né? Então, assim, tem exemplos, esse exemplo é um exemplo. Só que, no Brasil, Ana, eu vou ser bem sincero, hoje nós estamos na Suzano Venture com 5 empresas investidas, mais ou menos, o capital total da Ventures é de 70 milhões de dólares, nós já investimos mais ou menos 30 milhões, estamos quase chegando em 30 milhões, só uma startup do Brasil e outras 5 fora do Brasil. Tem no Canadá, tem de Israel, tem da Inglaterra, e a gente entende que aí é um grande desafio de trazer mais gente aqui do Brasil para estar apoiando a gente. Bem, daria para fazer mais. Fiquei curiosa com mais um monte de coisa, mas pelo jeito eu vou ter que. Cadê a Jess? Vai falar para eu perguntar na hora do café. Para trazer a visão, né, da Adiptec, Paula, queria primeiro parabéns pelo trabalho. Ganharam já vários prêmios. Eu vi, mas você mesmo disse aqui, né? Fomento tem ajudado muito a viabilizar, mas ainda com muita dificuldade de conversa com o mercado. E aí, nesse cenário que o César traz, como que você aprofunda mais nesse ponto que você trouxe, né? E como que você tem lidado com essa dificuldade de falar com o mercado? O que você tem conseguido dar de passos? Você tem conseguido dar passos? Olha, vou ser bem honesta na resposta. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, que eu não fiz no começo, muito mal educadamente. E eu vou ser sincera, a gente conseguiu bastante fomento e bastantes prêmios. Isso ajudou a gente a seguir ao longo do tempo. A gente não foi atrás de investimento privado até o momento. Eu acho que talvez a gente precise o ano que vem para poder fazer uma produção um pouco maior. Mas, por enquanto,
e eu sou extremamente agradecida, a gente conseguiu com fomento, seja a FAPESP, CNPq, FINEP, SEBRAE. Eu acho que um ponto que o César levantou que é importante são os tempos. Então, parceria público-privada é o ideal, mas, por enquanto, os tempos, tanto de startups quanto de empresas grandes ou agências de fomento e universidades, os tempos são muito diferentes. Então, a startup ela tem prazos muito mais curtos, porque tem poucos recursos. Já o órgão público de fomento tem um passo muito mais lento. A empresa grande também tem um tempo muito grande, e da universidade acho que é o maior de todos, né? Então, acho que o trabalho que a gente tem que fazer muito grande é de tentar trabalhar nos tempos de todo mundo, né, para conseguir sobreviver. Então, o fomento é essencial, mas, como a Thaís falou, dependendo da agência, o dinheiro é mais engessado, vamos dizer assim. Então, eu acho que no começo da empresa é o mais difícil de tudo. Porque no começo, mesmo que se arrume um fomento, você vai precisar de dinheiro para outras coisas que não estão cobertas por esse fomento. Quando você já vai crescendo um pouquinho, você tem como financiar uma parte pela empresa. E aí não parece mais um problema esses rótulos que são dados para o dinheiro, porque para a startup, tanto faz se vai gastar aqui ou aqui. Então, se o fomento cobra, eu vou gastar aqui. Então, começa a facilitar um pouco. Acho que o primeiro passo é o mais difícil para a Deep Tech, com certeza. E, continuando com vocês estão fazendo ciência de fronteira, como eu disse, né? Você mesmo falou, recebendo fomento e ganhando vários prêmios, mas ainda provavelmente, vislumbrando desafios que vêm por aí de desenvolvimento tecnológico, de investimento, de mercado e tudo mais. Aproveitando até que estamos aqui no palco, né, com governo, com empresa, o que você gostaria que esses públicos entendessem mais, assim, aquela coisa que você sente que as deep techs tentam falar e o governo não entende e a grande empresa não entende? Você falou dos tempos, esse é o principal, ou tem mais coisas assim que você gostaria que fossem mais compreendidos, entendidos, que você sente que há uma confusão? O investimento privado, com certeza, tem que entender que as deep techs são um tipo especial de startup e que precisam de mais tempo para o desenvolvimento, então não buscar, obviamente, um retorno financeiro, mas não a tão curto prazo. Esse é um dos pontos. Poxa, tinha pensado em mais um que sumiu aqui da cabeça. As agências de fomento talvez diminuir um pouco a burocracia. As startups entender melhor como funcionam todos esses stakeholders aí do ecossistema. E, como o Rafael falou sobre o marco legal das startups, que é algo que a gente está começando a ver agora, que estão surgindo bastantes editais a respeito, mas a lei já tem vários anos, né? Então, eu acho que a parte pública precisa de mais disseminação do conhecimento das ferramentas que estão disponíveis. Bem, falou de fomento público, burocracia aqui, Thaís. Como é que vocês têm lidado lá na FINEP com esse desafio que a Paula trouxe? Eu acho assim, né? Acho que talvez agora seja um bom momento a gente falar do protocolo de intenções das Deep Techs, né? A gente tem nosso assessor da presidência, né, lá da FINEP, Fernando Peregrino, conjuntamente com várias instituições, né, e com o apoio nosso, né, da FINEP, pensou aí um protocolo de intenções para as Deep Techs, né? Então temos SEBRAE, o ILINCA, enfim, CNI, enfim,
junto para pensar em formas da gente entender um pouco mais sobre as Deep Techs e entender onde estão os desafios, pegando carona no conhecimento de todas essas instituições, né, especialmente o ILINCA, com toda a jornada de tantos anos aí de vocês. E eu acho que essa é uma forma, né, da gente, ao entender melhor, né, diagnóstico, né? Qual é o diagnóstico? Onde está a dor, né? E a gente fez um seminário, vai fazer um segundo com outros painéis, dia 27, na Fiesp de junho, convido a todos, inclusive, de 8h30 às 18 horas. E um dos temas nosso, né, é controle e regulação, que a gente sabe que é uma dor para as Deep Techs. Então, a burocracia não é só da FINEP, é a burocracia de todo o sistema, né? Que eu acho que esqueci o nome dele, Paulo, né, que apresentou antes, falou, olha, eu já estou com FDA, com isso, com aquilo, ainda não consegui chegar aqui na regulação, né? Então, a gente vai ter esse painel, então estamos discutindo isso. Controle também, por exemplo, marco legal, a gente está falando do marco legal aqui. 10 anos o corte do marco legal. Deep Tech é mais que 10 anos. Então, assim, já temos uma questão aqui. Então, eu acho que, assim, talvez a resposta seria a gente tem que se juntar, né, para poder... Vamos falar de compras públicas também, que é um outro instrumento interessante, propriedade intelectual, que também foi um outro tema abordado aqui, né, e como a universidade faz isso, e que, né, enfim, vários temas que a gente foi trazendo. E eu acho que se juntando, né, pegando o manifesto da ILINCA, com a ideia é que a gente possa pensar assim, uma política pública, que é o objetivo desse protocolo de intenções, escrever uma política pública para poder, enfim, endereçar várias questões, né? Enfim, concretamente, talvez ter produto que junte várias agências, pensar em novos instrumentos, digo, legais mesmo, ou, enfim, né? Para a gente poder avançar nessas várias questões, né? Porque, embora pareça simples, né, a burocracia é um problema muito complexo, envolve várias camadas e muitos atores, e também, acho, bebe um pouco na fonte da falta de conexão que a gente tem entre os atores, né? Porque talvez se a gente se conectasse melhor, a gente conseguiria resolver. Então, eu acho que para ajudar a gente, né, a participar, né, de momentos como esse aqui, que a ILINCA está conduzindo regionalmente, que eu acho muito importante esse olhar regional, e participar com a gente lá no dia 27, que a ideia é isso, a gente conseguir trazer uma política, né? O Borini esteve com a gente no seminário, falou, né, no painel do outro seminário que a gente teve no Rio. E eu acho que esse pode ser um caminho para a gente começar a endereçar essa questão. Sensibilizar, né? Acho que é uma questão de sensibilização também. Fazer essa política de baixo para cima e para a gente conseguir fazer algumas mudanças em termos de legislação, de produto, uma série de coisas que a gente precisa. Bacana, sim, um protocolo, né? Tem tido discussões super bacanas, a FINEP puxando lá, né, com vocês, o time e o Peregrino, várias instituições envolvidas. Estou com a expectativa alta do que vai depois para a prática, né? Porque, né, o Rafael trouxe aqui, pelo menos no âmbito regulatório, a gente tem muita coisa já colocada como política pública que está lá escrito, que é permitido. A gente tem muito problema na execução, né? E a gente precisa melhorar nisso. E aí, talvez nem fazer tudo, mas começar a fazer algumas coisas, né? Pilotos, né? Pilotos. Então, a gente concorda com você, tá? É isso que a gente quer, em breve teremos. Mas falando sobre... focando agora em regulação, você trouxe já, acho que na sua primeira fala, você fez um resumo, né, dos desafios regulatórios. O que mais me chama a atenção assim, é essa questão da gente já ter boa parte do arcabouço legal e não viabilizar a aplicação. Você, no seu livro, que até agora eu tenho o nome aqui, gente, Contratações Públicas para Inovação. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas, de fato, já comprei meu livro. Mas vale a pena. Não li todo, mas está super interessante. Você explora ali as causas, né, da insegurança jurídica e tudo mais. Mas, para a gente fechar aqui, porque eu sei que meu tempo já acabou e a gente vai... Mas não corra, responda com calma, tá? A gente vai pegar só um pouco do tempo para as perguntas de vocês, que vai ser em seguida. Você fez trabalhos muito... Você tem dedicado, né, boa parte aí da sua vida a buscar formas de, enfim, endereçar essas inseguranças e fazer a inovação acontecer junto com o poder público, né?
E você comenta que nessa sua jornada aí, que passou pelo doutorado, inclusive, para aprofundar nas causas e tudo mais, você chegou a trabalhar junto com o BID e junto com o Banco Mundial, olhando para... Banco Mundial? Fórum Econômico Mundial, para olhar para outros países. Então, o que você viu? Acho que tanto assim da legislação brasileira, do que a gente já tem permitido, como você disse, não é usado, quanto boas práticas que você viu lá fora, seja na legislação, ou seja, principalmente da aplicação, que seriam primeiros passos assim que a gente já podia estar fazendo ontem e está confuso, falando que não tem legislação, não tem que melhorar, né, construir política pública e não está aplicando. Adorei a sua pergunta. E obrigado pelo merchan do livro. Mas, eu acho que eu vou ser bem sintético. Eu acho que quando a gente olha para outros países, a gente acha que só o Brasil é engasgado com inovação. E a gente vê que, na verdade, o mesmo debate que a gente tem aqui, outros países também têm muito parecido. Quer pegar o exemplo? Vamos pegar o exemplo local aqui. O PIP, da FAPESP. É uma cópia de um programa americano que chama Small Business Innovation Research, que é o SBIR. Sabe qual é a crítica que se faz ao SBIR nos Estados Unidos? Que tem um monte de empresa que vive do SBIR. Ou seja, que não consegue transpor aquilo. Aqui no Brasil, a gente chama isso carinhosamente da empresa pipeira. Faz parte, é a mesma crítica. Isso invalida o PIP? Claro que não. Mas mostra que os mesmos debates que a gente tem aqui de política pública são debates que não são só nossos e que, de alguma forma, outros países já encontraram algumas soluções legais para isso. Um ponto que eu acho que a União Europeia faz muito bem, até por conta da regulação comunitária, é uma coisa que a gente faz muito pouco no Brasil. Agregação de demanda. A União Europeia tem uma coisa ótima. Dentro do Horizon, já tinha no Horizon 2020, também agora é uma diretriz do Horizon Europe, que é o seguinte: eu sou um órgão público, eu tenho um problema, eu obrigo eles a se consorciarem, várias entidades públicas a se consorciarem para resolverem colaborativamente o mesmo problema. Isso é fantástico, a gente não faz isso. A gente tem 5.600 municípios, 27 estados, e aí a gente tem um município no interior de São Paulo achando que vai resolver um problema crônico do SUS. A gente não tem instrumento para isso. Isso é uma questão de instrumento legal. A gente tem muita transferência voluntária, emenda impositiva, tem um show de dinheiro público que, às vezes, vai do mais doente maior para o ente menor. Mas, se a gente pudesse usar a nossa falha, que é ter esse tipo de transferência voluntária tão difundida, para, de alguma forma, estimular alguma coisa virtuosa, que é a gente agregar demanda, seria fantástico. Outra coisa que outros países fazem muito bem, Inglaterra faz isso muito bem, países nórdicos, a Suécia, a Espanha tem feito muito. Piloto em pequena escala. Seja da gente pensar em formas novas de fomento, seja a gente pensar em contratação de inovação. Nos todos os aspectos, piloto em pequena escala, o risco é menor e é a mesma lógica da empresa grande quando cria uma spin-off. Se eu falhar no pequeno, eu falho pouco, eu falho menos, o meu risco é menor. E é a mesma coisa. Em política pública, a gente também precisa pensar em fazer piloto de pequena escala. Seja na forma de pensar em novos instrumentos de fomento, seja quando a gente pensa em contratação de inovação. É a forma da gente acostumar o controle a ter um nível menor de exigência em relação a processos inovativos, acostumar o gestor de que aquela caneta, aquele peso da caneta é menor, e acostumar a empresa pequena e a empresa grande a relacionar com o governo, que, como eles falaram, tem toda uma questão de prazos, de burocracia, que fazem parte um pouco disso. Mas o ponto é que nada disso é super exclusivo do Brasil. E aí, a nossa solução não é Ctrl-C, Ctrl-V, obviamente, mas é a gente sair um pouco de fora do nosso umbigo e ver como outros países fizeram, o que deu certo, para que a gente consiga aplicar aqui também. Muita gente já passou pelos mesmos problemas que a gente. A gente tem que ter essa humildade intelectual de saber que nós não somos os únicos que estão vivendo esses problemas. Bacana, inclusive, depois, lá quando estiver saindo já, enfim, o que a gente está discutindo lá no protocolo, consultar consultor do BID, consultor do Fórum Econômico Mundial e do protocolo de PITEX. Gente, agora vamos abrir para perguntas aqui da plateia. Eu acho que a Jéssica vai me ajudar. Já tem microfone sendo distribuído aí, viu, galera? Levantem as mãozinhas aí. A gente tem tempo para 3 perguntinhas. Boa tarde a todos. Sou Heloísio Neves, da Andrade Gutierrez. Hoje, enquanto grande empresa, a gente já vem lidando muito tempo já com inovação com Deep Techs, até pelo nosso modelo mesmo. Mas acho que
olhando para o nosso lado, enquanto grande empresa, a dificuldade de encontrar as Deep Techs. Existe cenários, sim, mas eu não sei quem está inovando em construção na Amazônia. Eu não sei quem está inovando em construção no Nordeste. Então, para mim, é difícil virar e falar assim, como que eu posso apoiar uma Deep Tech se eu não sei onde estão? A discussão ainda vai um pouco mais antes, um pouquinho ali. Eu já trabalhei também com consultoria, o estilo Ilinka. Já trabalhei com Deep Techs, um programa para Deep Techs. E o que eu mais observei é a academia não sabe desenhar o início, o pensar em mercado. Eles pensam em pesquisa por pesquisa. Obviamente, isso está mudando nos últimos anos, tá? Principalmente com esse cenário de tech muito mais alavancado. Mas tem esse ponto aí. Eu gostaria de entender de vocês, enquanto especialistas aí mesmo, como que a gente faz para encontrar as Deep Techs, porque é difícil encontrar real as Deep Techs hoje, e como que a gente consegue trazer esses pesquisadores para real para o mercado. Eu falo porque, assim, quando eu estava lidando com eles, uma professora chegou para mim e disse, você mudou a minha forma de ver a construção de uma pesquisa. Só simplesmente que a gente trabalhou com ela o EVT CIAS. Não foi nada demais. Trabalhar, para mim, não foi nada demais, obviamente, né? Mas para eles foi muita coisa entender o que era o EVT CIAS. Então, assim, é só para entender um pouco aí desse cenário com vocês. Deixa eu começar. Só um ponto. O INPI lançou recente o ranking dos maiores depositantes do Brasil no ano passado, e entre os 10 maiores tem um professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Tem empresas, né, na verdade fora a academia, mas fora a academia tem um professor. Então, assim, tem gente, eu concordo com você que a academia às vezes fica muito focada na ciência, uma ciência até, acho que a razão de existir da academia é essa. Nós só estamos aqui hoje, né, falando no microfone, porque alguém lá no passado, foi fazer estudos básicos. Mas tem muita gente que está já avançado e mudando essa fronteira. Essa pergunta que você fez é muito bem elaborada, porque, assim, muitas vezes que a gente vai em alguns momentos com startups, a pergunta é assim, quais são as dores da grande empresa? Né? Acho que vocês provavelmente já devem ter feito essa provocação. E se as grandes empresas soubessem claramente quais são as grandes dores delas, elas não estavam indo ali, elas estavam tentando resolver, porque ela tem recurso, ela tem dinheiro para resolver. Às vezes a grande empresa nem sabe quais são as grandes dores delas. Então, talvez, o olhar é diferente. Eu tenho uma oportunidade que pode funcionar para essa grande empresa. E bate na porta, não tenha vergonha. Vai lá e bate na porta. Eu acho que, assim, quando algumas empresas criam esses ambientes mais conectados com o empreendedorismo, por exemplo, com Venture Capital, com CVC, com alguma modalidade, tem uma porta de acesso, tem um cartão. Tem o Cubo, tem vários locais que as grandes empresas deixam os contatos ali para que a pessoa que tenha uma ideia, mas que não tenha muito mais do que essa ideia, que ela possa ir lá colaborar. E eu acho que, assim, só para finalizar, as grandes empresas, eu acho que talvez o medo que existia no passado, e eu não vejo mais isso daí, sinceramente, é de a grande empresa roubar a ideia, né? Do inventor, do idealizador. Isso daí, essa grande empresa não vai sobreviver se ela tiver esse tipo de atitude. Quando a gente fala em ESG, né, a gente tem que colocar na governança o principal pilar é a ética. Se acontecer isso, eu acho que as redes sociais hoje, elas destroem qualquer grande empresa que tiver essa mentalidade. Então, vai lá, senta, lógico, tem que ter um NDA muito bem elaborado e simples, ele é necessário e vai ser útil. Mas, talvez, assim, temos que olhar mais o que tem disponível, olhar esses ambientes de ecossistemas mais estruturados
E, gente, infelizmente, não tem jeito, né? Tem que gastar sola de sapato para fazer bons... O bom vendedor é isso, né? É o cara que sai a campo. Se eu pudesse só fazer um complemento rapidinho, e aí pegando carona na fala do César, uma vez eu conversei com um cara que tocava um programa de inovação aberta de uma grande empresa de digital, que eu não vou falar quem é, mas também não vou falar que é uma das que mais vendem cloud para o setor público. Aí depois vocês adivinham. E aí, né, ele falou o seguinte, eu falei, mas que legal, mas nossa, mas por que uma empresa tão grande de digital, big tech, precisa ter um programa de inovação aberta? Ele me falou assim, porque a gente não quer virar a Kodak. A Kodak tem uma historinha famosa, todo mundo estuda inovação, de desdenhar da foto da câmera digital e depois, né, foi, enfim, o germe da sua ruína, né? Então, isso acho que acaba sendo um ponto, né? A inovação aberta é uma forma da empresa grande não só identificar programa de inovação aberta, é oportunidade de equity, e aí, lógico, não é roubar a ideia, mas é identificar que startups podem ter uma linha interessante, nova, de explorar outros produtos no mercado, como uma forma de se manter relevante, se manter um player ativo no mercado, né? No setor automotivo, isso é bem comum, né? Mas uma outra coisa que também acho que eu queria colocar, e aí dando agora um exemplo que eu posso falar o nome, é o seguinte, a gente tem o Google instalando um centro de inteligência artificial dentro do IPT, fazendo, cadê o Alone? Ali, colocando ali, por exemplo, o centro de inteligência artificial dentro do prédio 1 do IPT, no programa do IPT Open, que é, obviamente, uma forma de atrair para aquele espaço centros de inovação em empresas, muitas delas empresas grandes, o core ali não é startup, é empresa grande, que, de alguma forma, reconhecem naquele lugar uma oportunidade de fazer conexão e de encontrar outros players, mesmo players pequenos, que são importantes para o mercado. Garanto que o Google, para fazer esse investimento ali, não está pensando que o solo sacrossanto da cidade universitária vai atrair, de alguma forma, espontaneamente, alguma gestão, alguma coisa que vai trazer bem para a empresa. Mas é claro que estar naquele espaço, que está a uma quadra da Poli, que está dentro do IPT, que é um centro de excelência em muitas áreas, e que, por conta disso, é um local que as startups, que quem está começando uma empresa inovadora, que pode ter uma inovação disruptiva, é onde esse cara vai beber conhecimento, é importante, é estratégico para a empresa estar ali. Então, tanto o programa de inovação aberta, que não precisa ter base física, quanto o centro de inovação, que é o oposto, colocar uma presença física no local onde aquilo seja estratégico e relevante, podem ser uma alternativa para a grande empresa tentar se envolver com esse setor. Eu vou dar outra perspectiva aqui. Você perguntou onde procurar essas startups. E aqui a gente está falando de vários agentes do sistema de inovação. Eu acho que procurar nesses agentes é uma boa. Por exemplo, se a gente passar num programa da FINEP, ele vai estar lá público quais são as startups que estão na FINEP, ou em outros órgãos de fomento, ou em programas de inovação de outras empresas. A 100 Startups to Watch também é uma boa fonte de startups que estão dando certo. Aí só porque você falou, né, da FINEP, de fato, assim, né, a gente tem, né, um site da FINEP, é um lugar onde você pode pesquisar ali projetos, enfim, editais que já passaram, e aí tem lá várias startups. Não está tão bem estruturado como poderia, mas a gente está trabalhando nisso. Agora, fora isso, tem também o pessoal da 100 Open Startups, de inovação aberta, eles têm lá os vários rankings que eles fazem, né, biotechs, enfim, agora. Mas tem vários ali, dependendo do setor que você pegar ali, a maioria vai ser Deep Tech. Tem o pessoal do Emerge, né, que fez um mapeamento, eles estão trabalhando também numa plataforma. Eu acho que é fechado. A 100 Open também, né? Mas, enfim, dependendo de conforme for sendo uma grande empresa, aí eu acho que vale, é estratégico ter esse acesso, né? E eu concordo com o que vocês estão falando aí dos hubs, né? Tem muitos e muitos hubs por aí, dependendo do setor, né? Que também e que inclusive também vendem, né? Vamos dizer, esse tipo de serviço de fazer matchmaking, né? O Cubo é um exemplo, que está trabalhando agora com o Deep Tech também, e a GTEC Garage, estou aqui lembrando aqui dos Distrito, óbvio, a Distrito faz isso, a Distrito tem a plataforma de inovação aberta, você conhece, sabe? Já tentou todos esses, né? Não, eu entendo o que você quer dizer, seria legal ter uma coisa mais, enfim, mas eu acho que tem bastante coisa, mas eu concordo, então talvez a gente
Talvez a Wilinka possa. Não é muito proposta a Wilinka, né? A Não gente sei. conversa no café. Olha lá. Nós somos mal acostumados com as páginas amarelas da lista telefônica, né? Achava tudo ali, né? Hoje em dia, tudo está no website. A próxima pessoa com microfone. Já tem um microfone. Celso, da Secretaria da Agricultura, São Paulo. Esses fóruns são muito importantes para a gente pacificar controvérsias, né? E aí, nesse sentido, eu vou questionar o César, né, que ele colocou inicialmente que uma das problemáticas da expansão de Big Techs é a questão do ambiente de colaboração, né? Em que medida isso não é criado pelo próprio mercado? Na medida que, dentro da lógica de acumulação, torna-se mais vantajoso para os grandes conglomerados usar as políticas públicas, ou se apropriar em parte das políticas públicas que vão estimular essas pequenas empresas de base científica, para depois, numa eventualidade delas terem êxito, virem a adquirirem por preços módicos. Certo? Então, essa relação entre o muito pequeno com o grande conglomerado nunca vai ser possível uma colaboração entre iguais. Então, acho que é um pouco... Você é um falso dilema que você coloca. Na verdade, é um falso dilema. Esse dilema não existe. Não vai ter isso nunca, né? Então, eu queria que você pacificasse isso com a gente para que todo mundo realmente tivesse uma compreensão melhor desse assunto. Obrigado. Quem sou eu, viu, Celso? Quem sou eu para pacificar isso aí? Porque obrigado pela pergunta. Eu acho que quando a empresa ou quando se cria um fundo com o objetivo de criar unicórnio, e o objetivo claro na estratégia da empresa é gerar empresa... Eu venho de um meio, passei pela Votorantim. A Votorantim, lá no começo dos anos 2000, criou o braço de Venture Capital da Votorantim, chamava Votorantim Ventures. E o objetivo deles era criar a empresa, valorizar a empresa e vender. Eles respeitaram muito bem os cientistas criadores das empresas. Algumas delas foram vendidas para Monsanto por muito dinheiro. A Votorantim ganhou muito e os cientistas criadores dessas startups ganharam muito dinheiro. Tem duas lá na região de Campinas, a Lelix e a Canaviales, que são exemplos disso daí. Mas era um objetivo claro da empresa criar, fazer com que aquelas iniciativas gerassem dinheiro, e os próprios acionistas, sócios das startups, eles queriam dinheiro, eles não queriam continuar o negócio. Era claro. No nosso caso, a Suzano definiu que ela não vai criar grandes empresas com grandes retornos para depois vender. O que nós estamos querendo é trazer solução para os nossos dilemas, para os nossos problemas. E aí não tem jeito, você chegar para um empreendedor e falar assim, eu quero fazer um contrato de exclusividade com você. O cara a conversa já para ali. Porque para ele não faz sentido, para a gente é lógico que faz. Eu não quero que o meu concorrente se beneficie daquilo que eu estou investindo, gastando tempo e dinheiro naquela criação. Mas, para a gente, e quais são os pilares nossos? Um deles, por exemplo, é captura de CO2. É um problema para a gente, mas é um problema do planeta, não é só nosso. Então, não adianta, o que a gente quer fazer é com que essa solução seja aderente às nossas demandas, mas que a gente quer ajudar ele, a gente quer acelerar o empreendedor a vender esse negócio. Então, assim, a transparência nessa discussão pode ser, não sei se é ela que vai ser a solução, Celso, eu não sei se vai ser ela que vai pacificar, mas ser muito claro e muito transparente o que cada um vai sair de vantagem nessa negociação, o que a grande empresa vai ter de vantagem, o que o empreendedor vai ter de vantagem nessa negociação, se isso ficar muito claro, sem nada de agenda oculta, eu acho que ajuda. Tá? Eu acho que ajuda. Não sei se todo mundo consegue trabalhar dessa forma, mas esse é o modelo mental que a gente adota lá. A gente não tem a iniciativa de criar um negócio alternativo, pelo menos hoje, criar um negócio alternativo ao nosso negócio principal da Suzano. Pode aparecer, pode cair um
um meteoro ali e falar que a Suzano vai sair totalmente desse mercado que hoje ela ocupa com uma solução que venha do empreendedor? Claro que pode, né? Pode ser que a ideia para a Suzano do futuro esteja aqui nessa sala. Aí, muito provavelmente, a discussão vai ganhar uma outra amplitude, mas a ideia é que você não chegue e não tome decisões, de novo, criando agentes ocultos. Eu acho que, sendo transparente, eu acho que pode ajudar, não sei se vai pacificar, mas pode ajudar um pouco. Gente, a gente vai ter que finalizar agora. A conversa está muito boa, vai ter que continuar no café. Jéssica já me falou aqui. Bem, obrigada, Thaís, Rafael, César e Paula, pelas contribuições. Espero que vocês fiquem mais com a gente. Fiquem no café, porque quem não conseguiu falar aqui consegue falar com vocês. E é isso. Obrigada, gente.